Voltamos, então vamos lá de extraterritorialidade condicionada. Agora então estamos diante de crimes em que o Brasil, embora cometidos ou praticados no exterior, o Brasil vai poder julgar, mas depende de condições. Quais são três crimes, né? Aqui um rol taxativo. Quais são os três crimes? Primeiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Temos exemplos clássicos aí, que é o tráfico de drogas internacional, tráfico de armas, tráfico de pessoas, exemplos clássicos. Então, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Segundo, praticados por brasileiro. Não limita aí se é naturalizado, que a lei não proíbe, então permite. Terceiro, crimes praticados a bordo de embarcações aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante que se encontrem no exterior e lá não forem julgados. Portanto, aqui estamos diante de uma competência subsidiária, porque a competência originária, a principal, é do país onde foi praticado. Você não pode confundir isso aqui com o artigo 5º do Código Penal, que é a extensão do território nacional para efeitos penais. Considera a extensão do território nacional para efeitos penais os crimes praticados a bordo de embarcações aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as embarcações aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante que se encontrem em alto mar ou em sobrevoo deste. Então você não pode confundir a embarcação privada brasileira ou mercante que está em alto mar, porque ali é considerada extensão do território nacional, o princípio da territorialidade, com a extraterritorialidade, que este navio, essa embarcação, essa aeronave, não está em alto mar, está em território estrangeiro, e lá não foi julgado. Por quê? Não sei por quê, qual foi o motivo, mas não foi julgado. Então, aqui o crime praticado a bordo de embarcações aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante que se encontre no exterior e lá não for julgado. Bacana? Depois eu vou trazer os princípios aí ao final. Esses são os crimes. Quais são as condições? São 5. Primeira condição, entrar o agente em território nacional, não pode ir lá buscar o cara. É entrar o agente em território nacional. Não significa permanecer. Basta entrar. Provas já vieram falando permanecer e está incorreto. Então, entrar em território nacional. Essa primeira condição tem uma natureza jurídica de condição específica de procedibilidade, a natureza jurídica. Condição específica de procedibilidade. Para você alcançar a nota máxima, teria que ter falado isso. É igual a representação. A representação também é uma condição específica de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Bacana? É a mesma natureza jurídica. Segunda. Então a primeira ficou, entrar o agente em território nacional. Segunda, ser o fato punível também no país onde foi praticado. Há um questionamento aqui, ser o fato punível, não disse crime. Crime tem que ser no Brasil. Lá pode ser um crime ou um delito ou uma contravenção penal se lá este país adotar o critério, o sistema tricotômico ou tripartido. Crime é diferente de delito, que seria diferente de contravenção penal. No Brasil adotamos o sistema dicotômico ou bipartido. Portanto, crime é sinônimo de delito, que não tem nada a ver com contravenção penal. Então a parte da doutrina que perfilha desse entendimento que basta ser punível, não precisa ser crime. Crime tem que ser no Brasil. Bacana? A partir dessa condição até a última, a quinta, muda a natureza jurídica. Não é igual a primeira, que é uma condição específica de procedibilidade. Aqui passam a ser condições objetivas de punibilidade. Para se punir o indivíduo tem que ter essas condições. A terceira condição é ser o crime está dentre aqueles que o Brasil, o crime dentre aqueles quais o Brasil autoriza a extradição. Guilherme Nunes salienta de forma muito especial em sua obra que os crimes com pena privativa de liberdade inferior a 1 ano o Brasil não vai extraditar. Bacana? E o Brasil também não extradita para crimes políticos. Quarta condição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou ter lá cumprido a pena. E a quinta e última condição, não ter sido agente perdoado no estrangeiro por qualquer outro motivo não estiver extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então não é a lei do Brasil, é a mais favorável. Bacana? E, por fim, temos a hipercondicionada, parágrafo 3º. Aplique-se também a lei brasileira ao crime praticado no exterior, fora do Brasil, por um estrangeiro contra a vítima brasileira, se preenchidas todas as condições anteriores, essas que eu acabei de falar.
Por isso, nas palavras do grande doutrinador Rogério Sanches, hipercondicionada. Além de mais duas, não ter sido pedida a extradição ou foi negada. Então não foi pedida ou foi negada a extradição. Imaginemos, o indivíduo é um estrangeiro, cometeu o crime lá no exterior. Primeira condição anterior e imprescindível é entrar o agente de território nacional. É possível, é bem fácil de entender isso, que o país dele possa pedir extradição. E se pedir extradição, o Brasil concedeu, não vai poder aplicar a lei brasileira. Mas pode ser que tenha pedido e tenha sido negado. Aí pode ser que também não tenha sido pedido. Então não foi pedido ou foi negada a extradição. E a segunda e última é que houve requisição do ministro da Justiça, né? Que houve requisição do ministro da Justiça. Então tem que ter aí esta condição de procedibilidade, que é um requisito imprescindível para a aplicação da lei brasileira. Para a gente finalizar, tem os princípios que são relacionados a todos esses crimes que eu falei no vídeo anterior da incondicionada, esses crimes da condicionada, o da hipercondicionada. Na incondicionada, os 4 primeiros, que é crimes contra a vida e liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio e a fé pública da União, Estado, DF, município, autarquia, cidade, economia, missa, empresa pública, fundação, instituída pelo poder público, crimes contra a administração pública por quem estende seu serviço, os 3 primeiros, perdão, os 3 primeiros. Você tem o princípio da defesa, real proteção, ligado aí. O 4º crime, que é o crime de genocídio, a parte da doutrina que diz que o princípio é o princípio da justiça universal cosmopolita. Outra parte diz que é relacionado ao brasileiro, que praticou o crime, então seria o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. E a outra parte da doutrina diz que não se aplica princípio nenhum. Na condicionada são 3 crimes. Crimes que, por tratado da Convenção Brasil se obrigou a reprimir. Princípio da justiça universal cosmopolita. O segundo, brasileiro, praticados por brasileiro. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. E o terceiro, crimes praticados a bordo de embarcações de aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante que se encontram no exterior, lá não foi julgado. O princípio da bandeira ou pavilhão. Bacana? Ou representação. São 3 nomes. Representação, pavilhão ou bandeira. Cuidado. O artigo 5º, que diz que considera a extensão territorial nacional para efeitos penais dos crimes praticados a bordo de embarcações de aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercante que se encontram em alto mar, é o princípio da territorialidade. Bacana? E, por fim, o da hipercondicionada, aqui é o princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. No final das contas, adotamos o princípio da territorialidade mitigada. Esse é o princípio adotado aqui no Brasil. Legal? Finalizamos. Um abraço. Valeu.